o conceito da reforma interior. Será que você, como eu, já em diversos momentos da sua vida, você já se questionou, você já fez a seguinte questão: o que é que eu fiz de errado? Vamos ser sinceros, quantos aqui podem confessar que várias vezes você já se fez essa pergunta: o que é que eu fiz de errado? Já sei, você faz uma pergunta diferente. Outras pessoas fazem assim como eu faço às vezes. Eu faço: o que é que eu fiz de errado? Será que você já se fez essas questões? O que é que há de errado em mim? O que é que há de errado em mim? Há uma prima minha que uma vez foi a uma festa, bebeu muito e de repente ela começou a gritar: why me? Why me? Why? Será que você já teve nessa condição de pensar: why me? Por que eu? Por que tanta coisa negativa acontece? Quem como eu diz assim: pastor, eu sou crente, mas pastor, o que me acontece de negativo, pastor? Oh, obrigado, pastor. Porque sempre eu. Parece que é uma mão negativa, uma sombra negativa do passado que me persegue e que não me deixa, não me deixa florescer, não me deixa romper, não me deixa avançar. Quem já se fez essa pergunta? Eu creio que muitos aqui já fizeram-se essa pergunta. Eu acredito. A pastora vai ter que sair daqui do live. Está a ver gritos aí. Tem que ser bombeira. Está a ver gritos aí. Não é? O que é que eu fiz de errado? O que é que eu fiz de errado? O que é que há de errado em mim? Eu acredito que todos nós já nos fizemos essa questão, sim ou não? Então, hoje eu quero falar dentro dessa linha mesmo. Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, já nos sentimos insatisfeitos com os nossos resultados. Principalmente, eu acho que nada traz mais frustração ao ser humano do que passar ou viver uma relação de abuso, ou talvez, deixa eu colocar melhor, de uma forma mais abrangente, nada nos fere mais do que viver abuso dentro dos nossos relacionamentos interpessoais. Eu acredito que nos dias de hoje, todos nós, se sentarmos e conversarmos, todos nós vamos ter alguma experiência negativa para contar naquilo que toca aos nossos relacionamentos interpessoais. E às vezes nos sentimos esgotados, vamos ser sinceros, não é? Às vezes nos sentimos esgotados ao ponto de nós pensarmos: o que há de errado em mim? Eu sou pastor e faz parte das minhas obrigações, às vezes, sentar para ouvir as pessoas, e muitas vezes eu vejo as pessoas dizendo: pastor, o que há de errado em mim? O que é que eu fiz de errado? Talvez você esteja a me assistir agora e, como eu, você se calhar já sentiu em algum momento da sua vida que é como se a sua vida tivesse a se mover sempre nos mesmos ciclos, nos mesmos resultados, nas mesmas situações, nas mesmas decepções, nos mesmos problemas. Aquelas pessoas que, por exemplo, estão sempre num ciclo de terem que estar sempre a começar. Quando elas começam a dominar algo, parece que a vida lhes leva para uma outra posição onde elas vão ter que recomeçar. Eu creio que todos nós já nos sentimos dessa forma. Todos nós já nos sentimos numa condição de desejar algo e não alcançar, e sentir como se houvessem limites que nós não percebemos, coisas que nós não percebemos que nos limitam, que nos parecem obstáculos para os nossos desejos, para os nossos anseios. Então, eu quero falar, como disse, acerca disso, nessas linhas, mas de uma perspectiva diferente, como disse. Quero falar na perspectiva da reforma interior. Como disse, todo ser humano, com toda certeza, já vivenciou essa realidade. Todos nós que estamos aqui nessa live, e eu creio que se você continua a me assistir é porque você se identificou. Todos nós já nos sentimos frustrados em algum momento da nossa história.
Mas a questão que eu coloco nesta noite é: será que a razão por detrás desses ciclos, a razão por detrás das frustrações, dos fracassos, será que a razão por detrás dessa insatisfação e dessa frustração que a gente vivencia várias vezes, será que a razão por detrás não seja uma situação interna? Porque geralmente quando nós estamos a passar por situações de frustrações, por limitações, quando nós estamos a passar por uma promoção que não aconteceu, um casamento que não aconteceu, um relacionamento que não deu certo, quando nós estamos a passar por ciclos de frustração, há a tendência de nós nos focarmos naquilo que é externo. Olhamos para os problemas a nível externo e procuramos a nível externo, procuramos saber qual é a razão do problema, o porquê que deu errado, o porquê que aquela pessoa saiu da minha vida, o porquê que essa situação não melhora, o porquê que a promoção não aconteceu, o porquê que os meus relacionamentos são sempre os mesmos. Eu creio que todos nós, quando estamos a passar por essas circunstâncias, há essa tendência de nós nos focarmos naquilo que é externo, de nós nos focarmos naquilo que é externo, naquilo que é palpável, e muitas vezes nos falta essa chamada. Essa chamada para quê? Para dentro de nós. Essa chamada para dentro de nós. Eu creio que a maior parte das pessoas desconhece essa verdade. Que verdade? Os nossos obstáculos não são externos. Eu sei que embora muita gente diga, já conheça frases como essa, mas a verdade é que eu acho que às vezes a gente cota, a gente fala, mas na vida prática nós não agimos como se isso fosse uma verdade nossa. Eu creio que a maior parte de nós, eu próprio, muitas vezes quero olhar para as circunstâncias externas, quero olhar para os obstáculos externos e procurar a raiz do problema nos obstáculos externos. Ligar para amigos, ligar para colegas, etc., para tentar saber a raiz aqui no externo, no palpável. A verdade é que nós, infelizmente, desconhecemos isso que eu denominei como o conceito da reforma interior. Eu quero que você coloque aí uma questão que eu quero que você pense um pouquinho. Qual é a sua definição de felicidade? Isso, pensa aí. Qual é a sua definição de felicidade? Pessoas diferentes têm definições diferentes e vamos ser francos. Nos dias de hoje, o que as pessoas têm como conceito de felicidade é completamente distorcido. Está a travar muito? Alguém está a dizer que está a travar. Será que conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir? Vamos lá, quero aqui saber, conseguem me ouvir? Está a travar, meu Deus. Está a travar? Oh, Jesus. Conseguem me ouvir? Alguém me responda, por favor. Conseguem me ouvir? Ok. Então, qual é o seu conceito de felicidade, por exemplo? Eu acho que às vezes nós nos perdemos tanto a olhar para o que é externo que nos esquecemos que as nossas respostas estão dentro de nós. Nós nos preocupamos em alterar tanto o exterior e nos esquecemos que as nossas respostas estão no nosso interior. As nossas respostas estão dentro de nós. Eu acredito que se nós nessa noite, vamos lá, família que está aqui, se nós nessa noite, pelo menos todos nós aqui, estabelecemos dentro de nós, mas como uma verdade dentro de nós, não apenas falar por falar, mas como uma verdade dentro de nós. Se nós concebemos essa ideia e estabelecemos de que as nossas respostas estão dentro de nós, a nossa vida vai melhorar nos próximos meses.
Então é aí que eu venho com esse princípio, esse conceito da reforma interior. O princípio da reforma interior fala do indivíduo olhar menos para o que é externo, preocupar-se menos com resultados e preocupar-se mais com a raiz do problema. Por que eu perguntei qual é a sua definição de felicidade? Porque perguntas nos remetem para o nosso interior. E nessa noite eu quero levar você e eu para um período de introspeção, um período em que a gente entra mais para dentro de nós mesmos. Porque infelizmente nós estamos dentro de uma cultura onde nós não somos treinados a procurar respostas dentro de nós. Infelizmente os barulhos externos e as distrações nos dias de hoje é tamanha que você às vezes pode ficar longos e longos meses sem entrar para dentro de você mesmo. E eu acredito que nunca se precisou tanto de se fazer uma reforma interior como nos dias de hoje. Eu vou fazer outra pergunta para si. Quantas são as pessoas que você conhece? Vamos lá, pensa aí. Quantas são as pessoas que você conhece e que de facto são felizes? Eu não estou a falar de ter uma grande casa, eu não estou a falar de ter carros, eu não estou a falar de ter estatutos, de ter muitos seguidores, eu não estou a falar de vestir bem, eu estou a perguntar quantas são as pessoas, pensa aí. Quantas são as pessoas que agora você pode afirmar, pessoas que você conhece e que você pode colocar a mão no fogo e dizer assim, essa minha amiga, esse meu amigo é feliz. Transborda a felicidade. Poucas pessoas. A gente conhece pouca gente feliz, vamos ser sinceros. A maior parte das pessoas que convivem conosco são negativas. A maior parte das pessoas que convivem conosco vivem reclamando. A maior parte das pessoas que convivem conosco são cópias de outras pessoas. A maior parte das pessoas que convivem conosco não são originais. Vamos ser francos. Hoje em dia, gente feliz está escasso. Está mais escasso que diamante, está mais escasso que ouro. E para quem está aqui em Angola, está mais escasso que o dólar. Está mais escasso. Extremamente escasso. Por quê? Porque as pessoas estão muito, quero me parecer, as pessoas estão muito preocupadas com as circunstâncias externas, muito preocupadas com o que vão comer, com o que vão vestir, como é que eu levanto a empresa, como é que eu faço aquilo, como é que eu faço aquilo. E daqui a pouco desligam-se da verdade deles interior. Se calhar aqui nesse momento tem milhares de pessoas que hoje você diz assim, eu já nem sei quem eu sou. Você sabia que nos tempos remotos, os antigos, quer da Bíblia e não só, naquilo que eles chamam, mesmo no judaísmo, naquilo que eles chamam de meditação, uma das primeiras coisas que eles aprendem é aprender a respirar. Aprender a respirar, eles aprendem, vamos lá agora respira. Eles aprendem a respirar. E quando eu descobri essa verdade, eu disse, uau, aprender a respirar? Foi então que, no livro que eu lia, o autor dizia que, sim, aprender a respirar fazia parte das primeiras lições, porque segundo o judaísmo e não só, a respiração é a única coisa que nós levamos até o último dia das nossas vidas. Deixa eu colocar melhor. A primeira necessidade do homem assim que nasce é a necessidade de respirar. Você já reparou? E segundo essa tradição, eles ensinam o indivíduo, logo nos primeiros treinamentos, ensinam o indivíduo a respirar. Por quê? Porque a respiração é das poucas coisas que nos acompanham até o último dia das nossas vidas. Você já reparou que a maior parte das pessoas que conviveram conosco, que convivem conosco, se calhar não vão nos acompanhar até o último dia das nossas vidas? Até às vezes pai e mãe. Algumas pessoas estão aqui como eu não tenho pai, algumas pessoas estão a me assistir, se calhar você já não tem mãe, pai.
Então, nós temos muitos amigos que passam pelas nossas vidas e depois saem das nossas vidas. Mas eu nunca vi um indivíduo que conseguiu viver sem respirar. Então é aí que, segundo a tradição antiga, eles estabelecem ou ensinam os indivíduos a respirar para mostrar que em todos os problemas existe uma raiz principal.